Tem que olhar pra câmera mesmo. Eu acho que é isso. Eu vou me fazer um café enquanto isso. Mas enquanto eu faço café, a gente já pode anunciar que estamos gravando. Muito boa noite a todos vocês. Deixa eu ver como é que eu tô. Eu olho pra lá, eu olho pra cá e eu não vejo a minha cara lá. A todas vocês, duas pessoas que nos escutam, muito boa noite. Como é que é o nome do último vilão da última casa dos Cavaleiros do Zodíaco, que ele tem duas caras, ele consegue olhar para dois lados. É o Cavaleiro de Gêmeos, não? Pode ser. Eu acho que sim. Porque ele nasceu em dezembro, né? Pode ser, é. Putz, não tem Hoje pano é aqui. um episódio especial. Especialmente porque especial. Não tem pano aqui. Episódio especial. Onde eu consegui derramar leite no meu notebook. Não esquenta, passa a mão aqui, eu só não quero zoar a gravação. Então. Aqui, lambe, tá louco? Olha aí o barulho do notebook. Então tá muito boa noite, estamos Hoje gravando. é um episódio duplamente especial. Isso aí, é um episódio especial do Dia dos Pais. Porque ele só vai sair no Dia dos Pais mesmo, né? É, o outro do YouTube, inclusive, nem subiu ainda. Lembra que eu parei aqui e eu não atualizei durante a semana. Mas então tá, é um episódio do Dia dos Pais, somos os pais, nós dois aqui. E especialmente hoje estamos com a presença do nosso pai aqui, o senhor Egon. E o combo do especial é porque hoje também é aniversário do velho. É aniversário do velho, 147 anos, né? É isso em cada perna, né? Porque... Eles começaram Muito a contar noite. Depois que inventaram os números. Manda um boa noite. Como já falaram, né? Eu sou pai dessas duas feras aí, né? E suei muito pra fazer eles, porque um eu fiz no inverno e um no verão, né? Um eu passei frio, o outro eu passei calor. Mas foi feito em março. Olha o tamanho deles e olha o meu. Não, foi feito em março, eu sou um filho da Páscoa. Quer dizer que eu trabalhei bem, quer dizer que a obra foi bem feita. Tem que ter pena da mãe, coitada, mano. Parir dois cabeção que nem a gente. A gente nasceu de parto normal, diga-se de passagem. E nasceram grandes, né? Como os próprios filhos deles também, né? Meu Deus, tu quer qual? O rum? Agora eu vou pro meu gole de café amargo aí. Então tá bom, como eu falei, hoje, como o Charles falou, né? Hoje é aniversário do velho, a gente convidou ele pra participar aqui com a gente, falar umas besteiras, ouvir umas besteiras e talvez se escandalizar com a gente não sabe ainda. Né? Mas é isso, quantos anos tá fazendo, pai? Hoje eu completo meus 59 anos bem vividos. 59. Graças a Deus. Olha aí. Não, mais do que isso, né? Bem a vida, curtindo também. Hoje tenho pra curtir filhos, noras, esposa e netos. É quase a meta da minha vida, que eu acho que até os 60 eu chego. O que é um privilégio pra mim isso daí. É isso aí. E assim, vale lembrar, né? 59 anos, quase pegando vaga especial já, né? Tá chegando muito perto disso ano aí, que né? vem, quando comprar a Captiva, pode colocar assim, tem que ter o adesivinho, mas virou 60 anos, já tem que ir lá pedir. É o que eu vou fazer quando eu chegar nos 60. Se eu chegar nos 60, mas eu acredito que eu chegue, né? Mas é isso aí, tem que fazer. Estacionar no... Esse negócio, teu direito. Esse negócio de vaga especial para idoso em estacionamento, em banco, essas coisas assim, ó, eu acho assim que para nós que somos daí aposentados, a vaga especial deveria ficar para aquele que trabalha. Às vezes, tipo eu assim, sou 100% a favor. O velho chega na fila de banco a 12:05, tem 20 na frente dele e ele tem privilégio de ser atendido, enquanto que o trabalhador vai ficar para trás, vai chegar atrasado. Vai atrasar no trabalho. E também que a pessoa de idade fazer, né? Acordou às 5 da manhã. Ele vai no banco meio-dia. Porque hoje eu ainda sinto na pele aquilo que... Hoje eu não estou trabalhando, então quando eu chego a um banco, eu chego em um lugar que tem fila, eu tenho esse tempo para esperar, né? Mas eu, quando trabalhava, às vezes chegava lá, quando chegava a minha vez, chegava um idoso. O lado ruim da tecnologia, lá ia eu né? para trás da fila, né? Sempre vinha um, vinha outro. A nossa geração, ela resolve tudo online, não precisa mais ir no banco. Não, mas... Aí quando precisa ir, daí tem que levar o pai, levar um filho, levar alguém segurando no colo. Verdade seja dita, é impressionante. Isso eu já notei e eu acho isso uma vergonha, inclusive. Que a gurizada, tu falou, nossa geração. Sim, nossa geração, sei lá, eu e tu e mais uma galera. Mas vai lá em período de pagamento, vai lá na lotérica. Passa na frente, tu vê a fila. Tem uma gurizada que tem 20 anos na cara, tá na lotérica pagando boleto. Eu tenho vontade de ir na lotérica quando tá cheio e falar assim... tô pagando o boleto aqui na hora, taxa de R$5. Saí de lá com 100 pila na conta a mais, assim. Não, os caras... E pegando o dinheiro da galera. Os caras na fila lá da lotérica, jovens, os caras estão... E detalhe, estão na fila da lotérica com o celular na mão, assim. Que ainda mas não pagam um boleto ainda é uma deficiência do sistema educacional. Mas ainda existe pessoas, por exemplo, como eu, e existem jovens que pensam como eu. Que, tipo assim, você hoje foi criado... Toda a tecnologia foi criada para facilitar a vida das pessoas. Só que
talvez nesse sentido, sem querer, acabaram beneficiando também os espertalhões, que antes tinham que invadir a tua casa para assaltar, agora eles não precisam, eles fazem isso via Pix mesmo. O que tem de golpe por aí, eu fiz três senhoras deletar comentário no Facebook essa semana, naquelas publicações de comente sua data de aniversário e veja se tem alguém no mesmo dia que você. Sim. Aí eu escrevi assim, os bandidos podem estar invadindo sua conta agora. Aí ela pagou a data de aniversário dela. Mas falando em jovem, a gente trouxe o pai hoje aqui, porque a gente é de Jaraguá do Sul, a gente gosta de falar aqui da cidade, bem e mal. A gente trouxe assim pro pai contar a história dele, lá quando ele era jovem, quando veio pra Jaraguá do Sul, como é que era Jaraguá, como é que era a vida aqui, como é que foi casar e daí já se mudar, assim, sair de um estado, ir pro outro. O palco tá aberto. Quando eu vim pra cá, o meu negócio aqui em Jaraguá do Sul, o serviço era braçal. Se alguém ouvisse falar ou se instalasse um computador dentro de uma loja, era capaz das pessoas nem entrar mais naquela loja, porque achariam que aquilo ali era uma bomba ou algum objeto estranho. Em que ano que tu e a mãe vieram para Jaraguá? Olha, isso faz 36 anos, em 87. Em 87, quando a gente chegou a Jaraguá do Sul, Jaraguá do Sul estava no auge da empregabilidade, né? E eu entrei, assim que cheguei, acostumado a trabalhar na roça, colono. Cheguei aqui, não tive problema nenhum em abraçar o serviço braçal. Trabalhei como servente de pedreiro. Depois trabalhei como roçador também, cavador de poço, que na época Jaraguá do Sul não tinha poço artesiano. A água tratada, ela vinha do centro da cidade, mala e mala até aí na Malve, na região da Barra do Luceiro, até na Malve, na região ali do poço era cavado Malve, né? A manual, né? E o resto dos poços eram feitos tudo poços e manuais, tudo feito cavado mesmo e colocado. Então, logo que cheguei, eu entrei na Malve e graças à Malve hoje eu devo muita coisa, tudo que tenho, eu acho que eu devo a Malve, onde eu trabalhei meus 35 anos. Tu veio pra Malve logo que tu entrou aqui, né? Quanto tempo tu ficou desde que tu chegou em Jaraguá até começar na Malve? Eu fiquei 2 meses trabalhando de servente de pedreiro e depois entrei na Malve. Mas não deixei de trabalhar de servente de pedreiro porque emprego não faltava, serviço não faltava, o que faltava era gente para trabalhar. Então eu trabalhava no terceiro turno e na Malve, trabalhei 13 anos à noite. E durante o dia, meio período eu dormia e meio período eu trabalhava de servente de pedreiro ou cavando poços, ou fazendo roçada. E é assim que eu consegui construir. Nesse período a mãe também não trabalhava, né? Ela ficou em casa cuidando da gente, né? Não, a mãe trabalhou na Malve nesse período. Ela chegou a trabalhar um pouquinho. Engravidar. A mãe trabalhou por um... Isso. Não, ela engravidou de mim. Verdade. Engravidou do pai. Obrigado por ter metido. Obrigado, Me tiveram, né? Hoje ter metido, né? Vestem porque... É, isso aí. Ela engravidou de um menino, né? Então, tipo assim... E a minha esposa trabalhou, que é a mãe dos meninos, trabalhou aí por 1 ano e meio na Malve, daí nasceu o Charlon. E 2 anos depois nasceu o Marlon. Isso. Então por 7 anos ela ficou em casa. E eu trabalhava, fazia o serviço, tinha 2 salários. O salário naquela época, eu chegava a ganhar 7, 8 salários mínimos por mês, porque o salário, ele... Cruzeiro, né? Cruzeiros e cruzados, né? Passei por várias etapas, mas eu trabalhava na Malve, fiz jus ao trabalho que trabalhei lá, agradeço à empresa, agradeço a tudo, agradeço a Jaraguá do Sul por ter me recebido de braços abertos na época, e hoje eu desfruto de uma vida, não sou rico, mas tenho meu certo conforto. Tem sim, não, mas é que assim, foi uma época que Jaraguá estava recebendo bastante gente de fora por causa da expansão da indústria, né, aqui na cidade. Sim, Malve crescendo, VEG crescendo. A VEG só existia na Vila Lenze. A VEG de hoje, né? Lá pro lado da Gruba, lá isso, não existia naquela época. Onde hoje é VEG 1, né, é verdade. Assim como o Grupo Malve, quando eu cheguei em Jaraguá do Sul, o Grupo Malve era tudo uns galpões baixinhos. Lembra quando a gente ia... é uma superpotência nacional. Quando a gente ia pra praia e passava e falava, aqui é fazenda da VEG. Sim. Aqui são as fazendas da VEG. Sim. É tudo bairro agora.
Metade de Guaramirim. Não, mas segue sendo, a VEG ainda tem, né? É automação. Hoje tem quase 180. Lá pros lados de Araquari, lá pros lados da 101 ainda tem as fazendas da VEG, né? Hoje em dia tá bem diferente o negócio. Agora eles estão criando galpão, né? Não, é que a VEG também tá olhando por outros lados, né? É que não era necessariamente a fazenda da VEG, era a fazenda da galera que eram os donos, né, da VEG. Ah, sim. Né? A VEG não fazia nada com aquela fazenda, eles tinham espaço de reflorestamento, mas hoje eles já têm outras regiões que são unidades específicas da reflorestadora, que eles chamam, né? E aí não é mais, digamos, fazenda, né? E são sim reservas, são florestas, né? Que eles fazem para aproveitar madeira, reaproveitar plantio, para ser a sustentabilidade, né? A preocupação das empresas agora, né? A palavra do século aí. Voltando um pouco, como é que foi essa transição? Sair de perto da família, deixar a família lá no Paraná e vir pra cá com esposa. Vocês tinham o quê? 21, 22 na época? Aproximadamente 21, 22 anos. Você é de 65, veio em 87, 22? Em deixar a família, pai e mãe, eu já não tive esse problema. Porque eu já havia deixado pai e mãe com 15 anos de idade. E fui para a cidade de Itapiranga, a minha bela Itapiranga, querida cidade de Itapiranga, por onde eu vivi 6 anos, quase 7 anos. Trabalhando na lavoura. Mas como eu e a mãe, a gente já se conhecia de criança praticamente, dos 10, 12 anos a gente já se conhecia. Mas ficamos por 6 anos sem se ver. E quando nós se reencontramos, começamos a namorar. E aí era assim, ou eu saio da roça e vou para a cidade, ou ela sai da cidade de um escritório e vem para a roça. Então eu optei em sair e voltar para Marechal Cândido Rondão. Casamos, lá vivemos lá por meio ano. E então decidimos, já que tínhamos aqui o meu cunhado Jair, já morava aqui, ele disse, olha, venham para cá, que aqui é bom, aqui tem emprego, tem tudo. E a gente embarcou num ônibus com algumas coisas que sacamos e viemos embora. Aqui moramos com ele por uns Princesa dos Campos. 8 meses, né? Princesa dos Campos. Princesa dos Campos, a Penha. Isso. E moramos uns 8 meses de favor na casa dele, com ele. Depois alugamos uma meia água, depois compramos um chão, né? Você chamava chão. O chão? Né? A gente está bem perto, na verdade, de onde era a casa de vocês. Exatamente. Né? Eu morei até o Charlon até os 3, 4 anos e eu até um ano e pouco. Não, na verdade, é a primeira casa deles. Que não existe mais. Sim, é verdade. A nossa primeira casa, aí compramos um chão, construímos uma meia água, fomos aumentando aquela casa. Em 6 anos, uma casa que começou 28 metros quadrados, que era apenas 3,5 por 7, uma coisa assim. 3,5 por 7. Que é o que o pessoal se vende tornou por uma 150 casa em mil hoje, 6 anos, se tornou uma casa de 77 metros quadrados. Aí vendemos lá depois de 6 anos e compramos onde hoje a gente mora. Eu ia te perguntar uma batalhamos. coisa. Eu acho que boa parte dessa história eu conheço, mas aonde vocês moraram lá em Rondon depois que casaram? Vocês tinham uma casa lá? Não, lá nós morávamos num ranchinho, que era um ranchinho que o avô, no caso meu sogro era o avô de vocês, esse ranchinho era um paiolzinho aquele dele que ficava nos fundos, guardar. Que um dia eu caí de cima do telhado? Exato, onde ele tinha... Ele eu guardava, lembro desse? Como o avô telha pra também, baixo. Né, o avô também veio da roça de Porto Mendes, que teve as terras inundadas pelo lago da Itaipu. Isso é... Ele trouxe os apetrechos. Mais ou menos como é aqui agora. Exatamente. Assim, né? Essa então história... naquele rancho, aí limpamos lá, botamos lá uma cama, fizemos um quarto para nós lá, né? Mas comíamos na mesa com o sogro e com a sogra, né? Essa história é legal, né? Porque isso daí é mais com a mãe do que contigo, né? Mas isso eu gosto de falar, eu acho massa, porque o pessoal comenta muito da Itaipu, né? E a mãe, né, ela morava, né, onde hoje é o Lago da Itaipu. Né? Exato, então, hoje é onde o meu sogro morava. Que vocês também, na verdade, só que a mãe passou pelo processo de sair da casa, se mudar junto com o vô, né? Então, quando o Lago da Itaipu foi criado, tu tava em Rondon ou tu tava em... Eu morava, quando tu tava em Itapiranga? Praticamente, quando o lago começou a subir em 79, 79 e 80, eu estava em Itapiranga. Isso. Então eu acompanhava o crescimento do lago de ano após ano de Itapiranga. Todos os anos, uma vez por ano, eu ia de Itapiranga a Marechal Cândido Rondão. Então eu acompanhava, uma vez por ano eu acompanhava. E até ele
chegar onde ele está hoje. Uhum. E o meu sogro teve as terras dele completamente inundadas, como muitos que moravam ali na região. A 3, 4 quilômetros distante do Rio Paraná, o que antes era um rio de 900 a 1.000 metros de largura, hoje é 8.000, 7.000, 5.000, 6.000, depende do lugar, né? Sim. Devido à planície, né, que ele saiu tanto. Né? Mas viemos para Jaraguá, enfrentamos a luta. Então eu não tive dificuldade em deixar o pai e mãe. O que mais me doía foi ter deixado meu tio e minha tia Rena e os filhos, que na época, quando eu cheguei lá, eram pequenos e eu saí de lá. Eles tinham aproximadamente, cheguei com eles com 8 anos, saí de lá, eles tinham mais velho com 14 a 15. E depois os outros dois, né, pequenos ainda, isso me doeu bastante, ter deixado eles para trás. Tu tinha um bom vínculo com eles lá, né? Tem até hoje, na verdade. Tem até hoje, tem inclusive o meu tio Paulo e minha tia Arena quase que como um pai e mãe para mim. E os meus primos como irmãos. Então eu levei muito tempo para ir de Jaraguá a Itapiranga, por causa dos pais em Marechal Candorondão. Então eu ia daqui para Marechal Candorondão, onde tinha meus pais e os pais da mãe. Isso aí. Então, o voivô, né? Mas hoje eu, graças a Deus, eu consigo ir a Itapiranga já de alguns anos para cá com mais frequência. Né? E eles também podem vir visitar nós aqui com mais frequência. Vocês fazem o triângulo, né? Vocês atravessam Santa Catarina ali até Itapiranga, né? Daí sobem para Rondon, né? E depois voltam para cá, né? Fazem exatamente, a gente essa volta, né? É o que a gente vai fazer daqui a alguns dias. É verdade, nós vamos a Itapiranga, vamos subir para o oeste, vamos até o Rio Grande do Sul também, na região norte do Rio Grande do Sul. Dali voltaremos para Itapiranga e daí vamos pela fronteira até Marechal Candorondão. Aí dali, como a gente está próximo aos States lá, a gente dá uma passada lá nos países estrangeiros lá. Sim, vão lá comprar uns desodorantes lá. Saudade do dólar. E depois passa lá na casa de alguns parentes e depois volta para Jaraguá. Eu ouvi dizer que eles aumentaram o limite de vinho que dá para trazer da Argentina de, acho que 7, 8 para 16 garrafas. Só dando a dica, assim, não quero dizer nada, mas 16 garrafas por pessoa. Não, é que na verdade não é que aumentou o limite, é que com a mesma quantidade de conversão em pesos, agora você traz o dobro de mercadoria. Não, é que tinha uma limitação, mas eu acho que agora não, acho que dá pra trazer 16 garrafas pro CPF ali de vinho agora. Uma boa. Não, isso é insano, 16. Assim, eles precisam dar uma girada na economia, né? Melhor se tu tivesse dólar pra pagar, porque a Argentina tá precisando, né? Mas E aí, Jaraguá do Sul. Nessa parte do vinho, o vinho é uma questão de qualidade, né? Se você compra um vinho aqui no Brasil e ele é de boa qualidade, ele tem um preço mais elevado. Lá na Argentina também, se tu compra um vinho de qualidade, ele vai te custar o preço de um vinho de uma qualidade mais inferior aqui no Brasil. Mas para eles lá é quase inalcançável. Mas é gritante a diferença, assim, ó. Tu vai ver um vinho lá da Argentina que custa... Cara, eu não vou lembrar de cabeça. Que pra eles é uns R$200, assim. Não, pra nós seria uns R$200. Eu não vou falar nisso porque eu não sei a realidade financeira do povo de lá. Eu sei que o país não tá fácil, mas eu não sei qual é o salário deles e tudo mais. Uhum. Mas eu digo assim, na conversão direta, um vinho que tu vai comprar lá, na conversão que vai te custar, sei lá, R$60, 50, R$60, na conversão direta. Aqui no Brasil, esse mesmo vinho vai estar em torno de 200 a 250. Tem uma diferença de preço gritante, assim, né? Dos vinhos argentinos que tem lá. É sensacional, é muito... E uns vinhos bons, vinho de reserva, aqueles vinhos tipo de 2015, sabe? 2013, que nem os que eu trouxe ano passado. Vinho de reserva, que eu tomei, assim, ó, o melhor vinho que eu tomei na minha vida foi aquele Shiraz de 2013 de reserva que eu trouxe da Argentina. Foi sensacional. E ele não custou caro na conversão direta, ele custou barato. Mas aqui no Brasil ele custa 3 vezes, 4 vezes o que eu paguei lá. Tem essa diferença. O vinho na Argentina, você compra um vinho para degustar ele de gole em gole, né? Você não pode comprar um vinho da Argentina para trazer para cá para fazer sagu, né? E nem quentão, né? Aí você compra o nosso vinho. Não, mas dá para fazer, deve ficar bom, inclusive. Eu sou muito a favor. Tipo assim, tem que usar açúcar de confeiteiro. Eu acho, a pessoa vai viajar para um país, vai lá para a fronteira, passa pela Argentina, quer degustar um vinho, assim como os argentinos vêm para o Brasil também e compram algumas coisas. E degustam nossas praias. Isaías brasileiras. Nossos produtos aqui.
Mas eu acho assim que muitas vezes o Brasil tem vinhos muito bons. Tem, não. Os E vinhos não é brasileiros por são ser um vinho, sensacionais. às vezes Eu você ia vai falar ali que no mercado e Perigó compra se um tornou vinho. conhecido pra caramba, né? Você compra um vinho Um Garibaldi. sangue de boi por R$ 9,90 e ele é Campo super Largo, gostoso. 10,94. Além de que ele dá um sagu muito bom também. Eu gostei esses dias, eu tava conversando com o pessoal dele, ele não falou sangue de boi, ele falou sangue de bois. Que é Pra francês. dar um sangue de bois. Vamos tomar? Falando em Jaraguá do Sul naquela época, de 87 ali. Eu sei que no Brasil foi um período de 90 até 96. Pior que era. 90 até 96 ali foi um período de bastante crise, tensão para os brasileiros. Isso, contando assim, Rio de Janeiro, Brasília, Bahia, São Paulo principalmente. Jaraguá do Sul não foi, pelo que a gente estudava ali na escola, não foi muito afetado pela economia, pelo plano real e tal. Uma curiosidade, eu nunca lembro se sim ou se não. Se tu perdeu alguma coisa com aquele lance do Collor lá, aquele golpe que ele deu. Não, porque... Era esse pobre. Era aquilo só ferrou quem Existia era poupança. rico. Existia Só os uma pobres. poupança. Existia uma poupança, ela se chamava conta ouro. E essa conta ouro, tipo assim, quem tinha um valor X, esse valor ficou bloqueado. Mas eu não alcancei esse valor. Então, tipo assim... Falei, era trabalhando em 70%, 2 empregos. Era pobre. mas não alcançava esse Não, mas alcançava tava esse construindo. valor. Eu Tava não pagando, tive- construindo casa. Não tive né? perda com isso, né? Não E cheguei a perder. inflação beneficiava alguma coisa? A Na mega inflação época, que tinha? Era uma mega inflação. A inflação, ela, se você souber trabalhar com ela, porque a inflação ela acaba no Brasil para acabar com os exploradores. Mas numa loja, você comprava na loja ali do Brighton material de construção em 6 vezes. Você ganhava R$1.250.000 ou 1.000 cruzeiros Salário mínimo, usados novos por mês. Isso dava em torno de 7 a 8 salários mínimos. Quando você fazia uma prestação, ia fazer uma compra para construir, aumentar a casa, fazer muro, fazer alguma coisa, você comprava aquilo ali, isso custava 5 a 6 milhões. E você pagava isso, então, mais ou menos em 6 vezes de 700, 800 mil. Só que a primeira e a segunda parcela era um terror, te arrancava os olhos da cara. Mas a última parcela, você já estava ganhando 5 milhões por mês e aquela parcela não valia mais nada. Então, tipo assim, ela favorece... Tá vendo, Lula? Tá vendo? Tá louco? Você Aprende. De jeito nenhum. O que a gente perdeu e o trabalhador perdeu e perde até hoje é o plano real. Na minha opinião, na minha modesta opinião, o plano real faz assim, quando você valoriza a mais, as empresas elas pagam você muitas vezes por hora. Então você tem um valor hora tanto. E quando aumenta o salário uma vez por ano, é o salário que aumenta a inflação. Eu até pouco tempo trabalhava na Malve, o aumento de 5, alguma coisa, ou 6, alguma coisa. E se o salário mínimo aumentar 10, o trabalhador sai perdendo. Porque eu não ganho por salário mínimo. Eu não ganhava, assim como as aposentadorias. Eu saio perdendo a minha aposentadoria. Porque minha aposentadoria não é por salário mínimo. Minha aposentadoria era pelo meu salário que eu ganhava enquanto trabalhava no Grupo Malve. Então o salário mínimo, quando ele aumenta acima da inflação, o trabalhador sai perdendo. O Plano Real fez isso. Porque você vai comprar alguma coisa em 10 vezes ou em 6 vezes e faz parcelas fixas. Mas todo mês é a mesma parcela e o mesmo salário. E o mesmo salário. E quando tem uma inflação, tinha de 20, 30, 40, chegou a 80%, você, a terceira, a quarta parcela em diante já nem sentia mais. Valor. É que o e nosso... aí, sem contar que a gente perdeu, foi o seguinte, quando veio o Plano Real, que se chamava URV, antes de entrar o Plano Real, que se chamava URV. Essa URV, nós tínhamos que, tipo assim, dia 5 nós ia receber o pagamento com 80% da inflação. Só que no dia 27, 28, eu não me lembro mais qual foi a data, em 96, acho que não, 96, que entrou o Plano Real. Nós não ganhamos mais aquele aumento, nós paramos ali naquele salário de 2 meses atrás, nós ganhamos aquela inflação de 60% antes e aqueles 70%, 80% nós perdemos. Esse nós perdemos.
E isso nunca mais se recuperou. Não. E nos anos seguintes, que o salário mínimo aumentava sempre acima da inflação, o salário ia ficando cada vez mais achatado. Aí vocês que ganhavam 6, 7 salário mínimo, começaram a ganhar 3, depois 2,5. Pois, hoje, quando eu saí da Malve, praticamente meu salário era de 2,5 salários, um pouquinho mais, uma coisa assim, mas quem ganhava 6, 7 salários mínimos vai perdendo tudo. Isso vai perdendo. Eu vi essa semana no Facebook. Às vezes eu tento evitar, mas quando eu vejo uma treta muito feia, eu dou uma olhadinha. Assim. Um cara falou assim, ó, contrato pintor, R$80 por dia mais alimentação, somente dias úteis. Pago em dinheiro a cada 20 dias. Então 20 dias úteis, trabalhou 20 dias. R$80 por dia. E a galera massacrando o cara. Massacrando. Só que sem registro a R$10 por hora é um puta de um salário. Porque a Malve tá pagando 8 pra quem entra. 7, dependendo da posição, não é? Hoje estou meio por fora, mas... Porque eu trabalhava na Malve por R$3,29 quando eu tinha 16. É que tem que pensar... Aí a galera assim, que exploração, não sei o quê. Mas eu calculei, você vai ganhar bruto 1.600. Você vai ganhar, tirando, e com alimentação, tirando, se você for de carro ou não, tirar uns R$300 de combustível, ou vai de moto, de bicicleta, sei lá, que te sobre R$1.300. Você entra no mercado hoje pra trabalhar de caixa, mesmo com a quebra, você vai ganhar 1.400. Entendeu? Poxa! E a galera massacrando o cara, mas pô, ele tá pagando o que o mercado paga. Existe uma questão, pouco, a briga entre trabalhadores de fábrica e trabalhadores funcionário público. O trabalhador da fábrica, ele sempre diz que o funcionário público ele tem regalias. Porque ele ganha vale isso, ele ganha aquilo, e o cara da fábrica não ganha isso, não ganha aquilo, mas o cara da fábrica ninguém nunca levanta uma voz. Por exemplo assim, mas nós temos que trabalhar, o nosso salário, 2.000, 2.200 bruto no mês. Eu, se for um funcionário público, o salário dele é mais elevado, é isso, aquilo. Que gostoso. Mas a fábrica, o trabalhador de fábrica, eu, por exemplo, eu vou contar o seguinte, eu trabalhava na Malve, eu tinha um almoço, onde o meu almoço custava menos de R$2 ou R$3 por mês. Eu peguei uma fase a Malve pagava, parecida, acho que dava 37. No mínimo, eu calculo que pagava no mínimo 15 a 20 reais em cima desse almoço. Se a Malve me pagasse... É uma média de R$6 por dia, assim, que um funcionário come hoje em dia. Eu tenho médico, eu tenho até dentistas, e eu tenho remédio na Malve, eu tenho atendimentos na Malve. A empresa pagava isso. Agora, se a empresa pagasse para mim, o trabalhador ganha 2.200, vai trabalhar no Grupo Malve e ganha 2.200. Mas ele tem que trazer o pão com ovo de casa, o café de casa, um suco de casa e trabalha as horas dele. Se ele precisa de médico, ele tem no INSS ou particular. Ou SUS, particular ou demora. Aí você tem um plano de saúde onde você paga 240, 300 reais por mês. E um plano de saúde desse mensal deve estar em torno de 800 a 1.000. A empresa está pagando aquele outro. Outra parte. Ela tá, como é que é a palavra que se usa? É subsidiando. Isso. Vamos supor que agora a Malve não me dá plano de saúde. O plano de saúde é uma opção. O trabalhador pega se ele quiser. Eu não tenho plano de saúde, eu não tenho médico, eu não tenho dentista, eu não tenho almoço. Aí a Malve me paga 5 por mês ao invés de 2,5. Será que com 5 eu consigo fazer no final do mês, levando meu pão com ovo, levando meu café, levando minhas coisas, comprando minhas coisas, pagando meu plano de saúde? Sim. Será que no final do mês me sobra mais dinheiro limpo daqueles 5 do que dos 2.200? E isso é interessante. Então, tipo assim, a empresa tem, a gente dentro da empresa, eu sempre falava para as pessoas, a gente tem as vantagens. Mas a gente isso, a gente aquilo, mas você não vem de ônibus lá de Garibaldi, lá do Rio Cero, do Rio da Luz, você paga metade do passe, o 40% do passe, o resto é a empresa que paga. A opção de você vir de carro, a empresa não vai pagar a tua gasolina, a opção é tua. Isso. Ou vem de bicicleta, ou vem de moto. Eu já trabalhei em Malve, já trabalhei em VEG. Já trabalhei em empresas grandes, empresas pequenas. Hoje eu estou trabalhando numa empresa onde eu sou 50% dos funcionários, porque são 2.
E mesmo não tendo plano de saúde, eu consigo arcar com um convênio. Eu levo minha comida, mas isso também não afeta o meu mês. E pago o meu combustível, mas aí a moto também avalia bastante. Só que é uma questão assim, dentro de uma empresa grande, hoje eu estava comparando, por exemplo, eu não vou falar mal da Malve, porque a Malve ela tem que se proteger, porque ela tem muitos funcionários, milhares de funcionários, então ela tem que criar condições rígidas para que não haja aproveitamento. Por exemplo, assim, uma conhecida precisou levar a filha no hospital e eles só aceitam um atestado por mês. A partir disso é descontado. Porque, claro, tem gente que se aproveita. Eu tô numa situação em que eu não preciso apresentar um atestado para o meu chefe. Eu vou na consulta, eu falo para ele, eu tenho uma consulta com a minha filha, eu levo, ele fala, tudo bem, faz o que tu precisa, quando ela estiver bem você volta. E eu posso trabalhar de casa, eu posso responder um e-mail lá no hospital, é outra situação. Sim. Que é uma realidade hoje que eu vivo e eu sinto que eu tô no paraíso. É que são realidades, são realidades e realidades. O que eu quero dizer é o seguinte, existe um mito das empresas grandes, né? Existe um mito muito grande, principalmente no meio liberal. Quando eu digo meio liberal é Partido Novo, esses liberalecos, esses liberal safado, eu gosto de chamar assim porque é tudo liberal safado mesmo. Que bota assim, tipo, quer tirar alguns direitos, né, algumas... não é regalias, né, mas quer tirar ou defende que se tirar alguns direitos, o patrão vai poder pagar mais pro funcionário. Agora eu pergunto se eles realmente acreditam nisso. Não, porque antes da Revolução Industrial as pessoas trabalhavam 4 horas por dia. Agora as empresas trabalham 24. Não, e o que eu quero dizer assim, ó, que se acredita nisso, mas tudo que a gente tem hoje são direitos conquistados com muita luta, né? É onde eu ia chegar. Muita luta, muita batalha, muita greve e tudo mais. E são direitos que a gente tem e que é bom a gente ter. Imagina o seguinte, você fazer com que uma empresa diga assim, não, a empresa não precisa mais pagar, apesar que o INSS desconta da folha. Mas, não, a empresa não precisa te pagar mais pelo INSS para descontar da tua folha. Você faz a previdência se tu quer. Acho que se a empresa não precisa mais pagar FGTS, porque se você quer um fundo de garantia, você vai lá e paga o teu fundo de garantia. Não, a empresa não... E começa a tirar alguns benefícios. O que a gente não vê também, que é os encargos, né? Outros encargos que são impostos que a empresa paga. Não, a empresa não paga mais esses impostos e aí vai poder repassar esse dinheiro pro funcionário. Nunca. É assim, é utopia, sabe? A gente vai sobrar precisa... mais uma empresa. Claro! É por isso que, assim, eu não sei como é hoje, mas eu acho que o pai já foi um dos maiores defensores de sindicato que já existiu, né? Não, mas o pai segue defendendo. Segue defendendo. Hoje, eu aposentado, eu fiz a minha carteirinha de sindicalista aposentado. Olha aí. Porque quando eu for comprar um remédio... farmácia do sindicato. Farmácia, remédio com receita, eu tenho 50% de desconto. Eu compro um remédio que custa R$130. Muita luta. Eu compro um remédio que custa R$130. Esse remédio de R$130 eu tenho 40% de desconto. Ele me dá em torno de R$45 a R$50 de desconto. A minha mensalidade do sindicato é de 37. Já está resolvido. Só isso ali já paga. E tudo bem, eu sou... E ainda sou sindicalista e tenho a minha esposa, que é mãe, quando o Pix cai, como dependente. Sim. Como ela também toma remédios prescritos, para mim é vantagem ser... Não, se você não tem sindicato, o trabalhador que não paga sindicato, que acha que o sindicato não resolve o problema dele na hora de lutar pelo salário melhor, a culpa não é do sindicato. Quando o sindicato faz uma reunião e tem 15 mil vestuaristas em Jaraguá do Sul e comparecem 150, esses 150 não tem força. Você leva esse argumento para os patrões, eles dizem, mas vocês têm 15 mil, mas só foi dizer porque ninguém está interessado. Eu não sou... mas eu só pago o sindicato e ainda tem isso e aquilo. Só que se você não tem sindicato, quando eu saí da empresa do Grupo Malve, eu fiz o meu acerto lá no sindicato, porque o sindicato e a Malve é uma empresa justa. Ela faz o acerto, eu fiz tudo lá, não tenho queixa nenhuma, mas quando não existe quem te defende, a quem você vai recorrer? Você vai trabalhar, porque hoje existem facções. As facções registram você, ou nem te registram.
Mas se depois eles não te pagam, você vai correr aonde para receber? E se tem uma coisa que é... Eu acho que o caso do Charlon é exceção, mas se tem uma coisa que empresa pequena faz é cambalacho. Eu digo, o Charlon já trabalhou em empresa pequena. Aí eu não posso falar nada. Não, beleza. Adoro meu emprego. Não, o teu emprego sim, mas eu digo em lugares onde você já trabalhou, onde eu já vi a Michelle trabalhando. Não. Mas esses dias a Michelle estava fazendo uma entrevista para uma vaga. No caso, ela só fez a entrevista, mas a empresa já tinha meio que a vaga fechada. Mas me chamou a atenção uma opção que a empresa deu. A empresa deu 2 opções não para ela, né? Mas tipo, a empresa oferece a opção de contratar o funcionário para a função dela, no caso que era closer. E ela, na contratação, ela pode optar por ser CLT ou PJ. Ela, como funcionária, pode optar. E aí, se ela for CLT, o salário é 1. E se ela for PJ, o salário é, sei lá, uns 30% maior do que o salário do CLT, né? Que daí... Porque ela emite a nota fiscal. Porque daí é uma empresa que está pegando esse encargo, né, que ela pagaria do CLT e transferindo para o PJ, para que o PJ possa pagar seu próprio FGTS se quiser, seu próprio INSS. Mas assim, eu diria que hoje é uma minoria de empresa que faz esse tipo de coisa. Tem gente que prefere trabalhar como freelancer e fazer contratos a empresa particulares. Ou te contrata como PJ para te explorar mesmo, porque daí te contrata como PJ e cobra como CLT, né, o teu trabalho, ou tipo, contrata CLT e explora até um Só vale a pena quando você vai prestar um serviço e você é uma empresa maior, tipo uma empresa de limpeza, uma facção, alguma coisa, onde você transfere o que a empresa te paga para outros funcionários e fica com uma gorda parte. Mas não podemos esquecer, né, da situação de quando o pai foi demitido da Malve, né? O pai teve percalços, eu ia chegar lá. Eu ia perguntar assim, lá de quando vocês chegaram na rodoviária, desceram do ônibus, foram pegar as malinhas de vocês. Passou pela cabeça, né? Aí tiveram que esperar um táxi, que provavelmente era um Chevette ou uma Brasília. Vieram de táxi ou foram buscar vocês? O Jair foi buscar de Fiat 147, Não, Chevette? A rodoviária, a rodoviária na época em Jaraguá do Sul era o terminal rodoviário. Era no centro? Hoje ele está completamente modificado, mas na época era um prédio diferente e era uma rodoviária. A parte estrutural dele ainda continua, o esqueleto da rodoviária continua lá. Vocês chegaram, daí estava na frente a ferrovia, né, o trem, a estação, aí do lado o Brighton, que já tinha, mais para baixo a fábrica da Kinney. Ali já tinha do outro lado, né? Do outro lado a fábrica da Kinney, isso, ali de perto, refrigerante. Aí atrás do terminal, eu não sei se já tinha aqueles colégio, o Arthur Mira, ele deve ter vindo depois. Acho que talvez a 1001 já tinha. Eu digo que era uma época muito boa, porque hoje, por exemplo, talvez isso não funciona, mas naquela época isso funcionava e dava certo. Você podia fazer as tuas compras no Brighton com cheque. O cheque era predatado. Mas se você às vezes não tinha dinheiro e esse cheque caía, o banco pagava. Então o mercado nunca perdia, você ficava como devedor do banco. Isso. O banco te chamava, o banco ficava dentro da própria empresa, o banco te chamava para dizer, olha, entrou um cheque aqui e não tem valor. Aí sem você passava no departamento pessoal da vale. Falava com o seu Schreiber, falecido, que Deus o tenha, e ele te dava um vale e cobria. Assim, e se você não tinha cheque, muitas vezes você, na época assim, se você entrava um cheque 2 vezes no banco, você perdia o talão de cheque. Você ficava sem cheque. Aí você ia no Brighton e precisava fazer a compra. Você ia no Brighton, você fazia a tua compra normal e preenchia um papel lá, assinava aquele papel e você passava a ser um devedor. Era fio do bigode o negócio. Era aquela palavra. Aquele papel era para você assinar e eles grampeavam lá e no mês seguinte você ia lá e pagava. Uma carta de crédito. Hoje em dia eles usam na importação. Não pagava, também não comprava mais, né? Eles não deixavam mais comprar, né? Não comprava nem no Brighton e não comprava mais em lugar nenhum, porque naquela época ainda existia uma coisa onde cheque frio era colado nos vidros. Com o nome da pessoa. Eu não sei se ainda existe, hoje mas eu sei que antigamente tinha o telecheque. Eu acredito. Era blacklist do telecheque ali.
que aquilo ali foi tirado para beneficiar os sem vergonhas. Lista negra. As pessoas de daria bem, um puta de um processo. as pessoas de bem não tinham cheque Não, colado. é que hoje em dia isso... Mas o isso, sem vergonha tinha cheque É que colado hoje em ali. dia isso existe, só que ele existe de uma maneira mais sutil e automatizada, que é o Serasa e o SPC, né? Tu vai lá, tu só consegue um cartão de crédito se tu tiver com o nome limpo, tá? Tu ainda consegue com o nome sujo, mas é ali. Tu vai fazer um crediário numa loja, os caras vê teu CPF, né? Antigamente tu tinha o cheque ali, né? Como tu falou, né? O cheque frio, né? O caloteiro. Hoje em dia, o cara vai lá fazer um crediário numa loja, não aprova. Né? É a mesma coisa, só que digital. Hoje acontece o seguinte, você é mais chega, sutil. Às vezes acontece o seguinte, eu tô com o cartão da mãe e vou comprar alguma coisa e quando eu vou passar ele, eu digito a senha do meu cartão. Aí a moça diz bem baixinho, não passou. Não passou? Porque se ela falar bem alto, eu vou processar essa mulher, ela agora vai ser processada, pois olha, se ela olhar assim, é constrangimento, eu tô sendo constrangido. É. Né? Às vezes eu tô com o cartão da Fernanda, baixinho, eu tento aproximar como se fosse o meu, não porque... passa já. Eu, puta merda! Naquela época, se você dava um cheque frio em algum lugar, e esse cheque era teu, eles faziam assim, não passou, esse cheque é frio. Né? Todo mundo olhava para aquele cara lá. Caloteiro. Não, mas o que acontece comigo? Isso às vezes acontece. Não porque eu não tenho uma boa gestão financeira, mas é porque a gente acaba centralizando nossas finanças em uma conta só. Normalmente na da Michelle. Normalmente é ela que acaba ficando com mais dinheiro. Então, às vezes, no final do mês, eu não tenho dinheiro mesmo. A gente tem dinheiro, mas eu não tenho. Aí eu vou lá e quero passar no... tem mais dinheiro que eu. Eu vou lá e quero passar no débito. Cara, é uma vergonha do cacete. Tu vai comprar uma coisa no mercado, ou tu acha, não, acho que eu tenho uns 50 pila na conta. Aí tu vai lá e faz uma compra de 50 pila, mas não, tu tem tipo 47. Aí tu vai passar no débito, não passa. Aí tu fala, puta que vergonha, passa no crédito. Aí tu se sente assim, eu me sinto... Eu me sinto um inútil, assim, nessas horas, cara. Eu puxei o assunto, sério? Eu queria perguntar. Meu Deus. Ali de quando vocês chegaram ali na rodoviária, chegaram em Jaraguá do Sul até agora, assim, que pontos assim que você mais lembra que te marcaram pela cidade, pela família, pelo trabalho? A gente falou bastante de trabalho já, mas sim pela cidade, crescimento, como é que foi chegar aqui? E daí daquele tempo pra cá, assim, o que você foi assim adquirindo, o que foi lembrando, o que te marcou mais? Olha, o que mais me marcou quando eu cheguei a Jaraguá do Sul foi a primeira semana que quando começou a chover não parava mais. Aquilo... Parece que tá chovendo desde aquela época. Parece que isso continua. Eu acho que ainda não parou. Mas eu agradeço a Deus que chove assim. Porque se não chovesse os nossos rios, se não chovesse aqui nessa nossa região, como às vezes fica 40, 45 dias sem chover lá para o oeste, esses rios aqui que nós temos aqui em Jaraguá do Sul, eles serviriam apenas de canaleta. Em dia de chuva eles tinham água e quando não chovia uma semana, duas, eles estariam secos. E vamos só fazer um adendo. Então, pode ser, desculpa interromper, pai, mas pode ser até pesado falar, mas foi graças a esse monte de chuva que hoje eles têm uma casa na praia, né? Porque eles tinham terreno, compraram as meias com o padrinho lá na época, mas era aquilo. Aí quando deu a primeira enchente, uma das grandes lá de 2008, acho que foi, o pai conseguiu sacar o FGTS por causa de emergência, né? Nem lembro quanto era, mas era uma quantia legal. Construíram a casa na praia e aumentaram a casa aqui em Jaraguá, né? Com dinheiro. Tudo bem, provavelmente gastaram um pouco mais do que receberam, mas... Isso já pulou pra 2008. Mas eu quero dizer assim, se não fosse as chuvas daqui de Jaraguá do Sul, a Casa da Praia teria sido um projeto só mais pra frente, né? Vamos falar a verdade. Exatamente. Isso é uma... Aí, pra quem acreditava em Deus, como eu acredito, até hoje, para se acreditar mais ainda. Porque a gente orava para poder aumentar a nossa casa. A nossa casa era 7x7. Então a gente orava para aumentar a nossa casa, mas de onde vem para vir esse dinheiro? Dormia de valete. Quando Deus quer, né? É aquela história, quando Deus ordena, até o diabo obedece. Na mesma cama, né? Quando Deus ordena, até o diabo obedece. Aí veio uma enchente, 2008, e a água foi subindo e nós não tínhamos o que fazer. O negócio foi tirar as portas da casa, aumentar, levantar o que dava, erguia até onde dava. Eu nem tava em casa nesse dia. A água entrava por uma porta. Olhava ao redor, não tinha nenhuma arca com uma fila de bicho, nada, né?
E a água entrou. O que vai fazer? Ficamos acordados durante a noite, lavamos no dia seguinte e a vida que seguiu. Segunda-feira veio a notícia. Isso foi em outubro. Foi 22 de novembro de 2008. 22 de novembro? Eu cheguei do cinema aquele dia, a água já estava lá na esquina. Assim. E depois nós fomos não esquece, né? Final de ano nós fomos viajar, fomos para o Paraná, quando voltamos o pessoal já estava fazendo fila no Arthur Miller para receber o FGTS. Então olha como Deus trabalha na vida das pessoas. É um dinheiro que tu só ia receber uns 400 mil agora em 2022. Como Deus trabalha na nossa vida. Foi interessante. Foi interessante. A gente acha assim, a gente quer aumentar a casa. Tinha que ter algum dinheiro. É o certo por linhas tortas ali, né? 35 mil reais de fundo de garantia parado no banco, mas não podia pegar. Mas justamente com aquela chuva, foi liberado o fundo de garantia. Eu saquei aquele fundo de garantia e construí a casa. Aumentei a casa, que daí passou de 49 para 102,5. E construímos uma casinha na praia. E paga o IPTU de 49 ainda, né? Só para deixar bem claro. Né? Se a mãe tivesse ficado na Malve de 87 até 2008, pensa na grana. É que naquela noite em 2008... Que a mãe não teve FGTS, né? Naquela noite em 2008 eu não tava na casa do pai da mãe, eu tava na casa dos pais da Michele. Eu tinha ficado lá de noite, aí começou a chover, encheu tudo, eu não consegui sair. Mas né? Vê como a gente não entende os sinais de Deus, né? Eu ajudei lá a fazer. Deus falou assim, você quer aumentar a casa? Eu vou te mandar uma enchente e vai liberar o dinheiro. O que você faz? Constrói uma casa mais alta. 2011... Não, de novo. 2011 eu não lembro mais o que deu, mas... A casa no mesmo nível. Eu lembro assim, ó, eu lembro que 2014, quando deu enchente de novo, eu tava pra me mudar com a Michelle pro apartamento, 2014, quando deu enchente. E a gente recém tava, tipo, a gente tinha casado em 2013, a gente foi pra se mudar, e também liberaram o FGTS. Eu não lembro quanto que era, mas eu não lembro se era tudo, mas acho que era tudo. E a Michelle e eu fizemos declarações de que a gente morava, acho que na casa do meu sogro ou na casa do pai da mãe, eu não lembro mais. E a gente sacou também o FGTS e a gente comprou um carro. Olha o Xuxa, olha o Xuxa, olha o Xuxa. O dinheiro do FGTS é meu, eu faço o que eu quiser com ele, eu só preciso de uma oportunidade pra pegar. Vou pegar agora pra pagar minha casa. Cada lei no Brasil é criada com 14 brechas diferentes por trás, assim. Claro como é que é? Eu joguei com o regulamento embaixo do braço. Claro que existe uma coisa muito triste também nessa Sim, muita gente perdeu muita se beneficiou com isso e muita gente perdeu familiares que teve. Só que tudo isso vem para uma aprendizagem até para os nossos políticos da época. Sim. Que se achava, claro que o crescimento de Jaraguá do Sul, se você pegar aquela rua ali, aquela Bortolini ali, aquela nova lá, que só vai para a cidade e desce na Arge. Sim. Feliciano Bortolini. Ela simplesmente foi aberta uma rua que se fazia necessário abrir essa rua. O problema é que essa rua foi aberta de qualquer jeito. Vamos abrir, vamos asfaltar, vamos jogar, dinamitar as pedras e tudo. Só que nunca se pensou que um dia poderia vir uma chuva ou chuvas fortes e trazer um desabamento tão grande. O que aconteceu depois disso? Rios passaram a ser desassoreados, afundados, alargados. E depois disso já choveu muito mais do que chovia na época. Não pode mais construir uma casinha sequer num barranquinho. Então, passaram a ter mais consciência, se passou a ter mais consciência, e nossos gestores hoje trabalham em cima disso. E às vezes em cima de um lugar devastado, você pode construir uma área de preservação e uma área de lazer, e aí eu enalteço os administradores da cidade dos últimos anos pela preocupação de lazer também com o trabalhador. Porque nós somos um povo de Jaraguá do Sul que temos a fama de sermos trabalhadores e não tínhamos áreas de lazer. Nós temos hoje, por exemplo, com a preocupação do seu Vander com a construção do Pico Malve. Pico Malve sensacional, diga-se de passagem. Nós temos, sábado passado, tive o prazer de ir almoçar no Parque Malve. Quanto eu dei voltas lá por dentro para ver quantas famílias estavam ali em bosques e desfrutando dessa área de lazer.
E muitas vezes são pessoas que não trabalham na Malve, mas desfrutam Aproveita, desse aí ambiente. Tem o Parque da Inovação também. Aí temos o Parque muito da Inovação. Legal, fazer um piquenique, fui esses As dias com a vias família verdes, lá. né? Via Verde. Então, A Via Verde, na minha opinião, ela deu tão certo, a primeira construção ali da Via Verde, que fizeram outra mais para baixo. E estão fazendo mais ainda. E vão fazer mais. Ali eles deveriam ter transformado num quando novo você calçadão. diz assim, de que aquilo ali é um gasto, eu acho que isso é um investimento. E me Por que impressiona. investimento? Porque isso fez com que restaurantes, Sim, bares, isso deu um boost legal na se- economia ali. se instalaram naquela área. E aí, claro, ali um pouco depois da Ponte dos Trabalhadores, mas já fora da Via Verde, daí tem lá, né? Já abriram várias lojas de carro ali também. Eu vi um pessoal né? fazendo rapel naquela ponte. Sério? Em cima da pista nova que eles estão fazendo por baixo da ponte ali. É um E negócio uma- interessante, ele tá abrindo uma coisa que não tinha em Jaraguá do Sul. Isso aí. Não, a Via Verde eu acho ela sensacional. Ela é e mais do que isso, assim, porque normalmente e também aí eu tenho que tirar o chapéu para a administração da cidade, porque é muito comum você ver áreas de lazer sendo criadas e depois abandonadas. A Via Verde, tudo bem, tem muitos anos pela frente ainda pra gente avaliar isso aí, Abandonar ela, né? mas a Via Verde, ela é muito bem cuidada. Os gramados são sempre bem aparados. Mais de uma vez, assim, que eu fui passear lá, tinha gente ali limpando o banheiro que tem lá. Um projeto. Sabe? É muito, Porque muito o meu legal, chefe, assim. o meu chefe, ele patrocina um canteiro. Sim. Ele pode botar uma plaquinha, mas ele tem que plantar flor e cuidar por meio ano. Eu acho que na Via Verde daqui a pouco também vai ter esse tipo Sim, de coisa. as empresas podem Porque custear essas rotatórias, esses canteiros, você vê ali no... Quase todas as rotatórias ali tem um canteirinho, alguma coisa. Tem uma plaquinha de uma empresa e essa empresa tem que manter. Tem que deixar flor, tem que cortar grama, tem que deixar bonito. Eles fazem um contrato, provavelmente é feito com... A Via Verde eu não me importaria que tivesse umas 20 empresas lá mantendo. Sim, faz por área, né? E daí paga 3, 4 segurança pra ficar rondando e deu. Motinha ali, cada um, patinete elétrico, alguma coisa. Com a Quando a Via Verde sofreu a sua primeira enchente, eu passei 2 ou 3, uma semana depois eu passei lá. Logo que a enchente baixou, que os rios baixaram. Então choveu os elogios. Jogaram dinheiro fora, agora viram, olha só o que aconteceu, encheu de água. Mas 3, 4 dias depois, quando eu passei lá de novo, parecia que não tinha nem chovido. Não, Então eu acho assim, em Jaraguá do Sul, você sabe que isso vai acontecer. Jaraguá não sabe brincar também, né? Quando chove... Uma hora vai chover. Aí Jaraguá do Sul faz uma festa, se você quer esperar parar a chuva para ir nessa festa, ou não faz festa ou não vai na festa nunca. Ou não faz festa, não vai, exatamente. Isso é igual o Festival da Cuca em Joinville. O cara disse que ele não ia no Festival da Cuca porque ia chover, que deveria transferir o Festival da Cuca. Era um cara que trabalhava na televisão em Florianópolis. E aí a apresentadora da RBS na época disse para ele, olha, se nós esperarmos parar de chover, nós não vamos fazer o Festival da Cuca. 2028 tá programado. Nós vamos montar umas tendas aqui. Já tinha Schützenfest quando vocês vieram pra cá? Começou naqueles anos. Não me lembro em que ano que começou a Schützenfest, é a 33ª? Eu acho que é desse ano. Deixa eu pesquisar aqui. Eu sou o pior jaraguense que tem. Eu lembro que essa Schützenfest ela começou no Rio da Luz, lá no... 2093. Essa Schützenfest ela começou no Rio da Luz. 33ª Schützenfest. Ela começou no Rio da Luz com o Ademar Duve e os filhos dele. Que começaram esse negócio no Rio da Luz a dar tiro lá. E ela foi pisando no Salão Barger, no Salão trabalhava comigo. O pessoal já dava tiro lá. Até hoje em dia também, aqui no 84, no Brasil, tiro pra todo lado. Até se expandir. Festival de atiradores. Festival de tiro, João Pessoa, Nereu. Meu caralho. Eu confesso que eu fui pouco na Schützenfest. Eu devo ter ido em 2 ou 3 a minha vida inteira. Mas eu confesso também que ela se faz necessária. Eu acho pelas legal nossas tradições. Sim. Eu não sou o alemão de Jaraguá do Sul. Eu sou de origem alemã do Rio Grande do Sul. Repatriado para o Paraná o pai nasceu no Rio Grande do Sul, Jaraguá do Sul. Mesmo. Mas a nossa cultura, nossa tradição e as tradições alemãs, elas têm que ser preservadas. Elas merecem ser preservadas. Muito embora. Assim, eu não sou contra nenhuma etnia.
Eu acho que todas, até as que vieram depois, das que já estavam aqui também, merecem ter as suas todas, festividades. assim, ó, toda etnia, isso daí é opinião minha, né? Toda etnia, Eu falando bonito, origem, etnia, né? Não, é que talvez No não último é nem, episódio não é eu nem, chamei os alemão aqui de vagabundo, safado, sem vergonha. Não é nem etnia, mas é que eu tenho lugar de fala, né? Não é nem Eu sou etnia, daqui. é cultura. Vamos falar de cultura. A cultura alemã, na verdade, que se fala muito em Pomerode, Blumenau, ela na verdade não é a cultura alemã. É a cultura, talvez, de uma região Germânica. mais específica da Alemanha. Pomerânia, né? Bavária, talvez, a região e tal. Mas também beleza, também mas ok. Né? São culturas, são tradições. Assim como tem a tradição italiana, como tem algumas outras tradições dos povos pomeranos, né? Os poloneses e tudo mais que estão por aí e existem. E o pessoal também faz as suas festas tradicionais. Talvez aqui na região a cultura alemã ela é muito maior, né? Ou que dizem ser a cultura alemã é muito maior, pela tradição, pela história de que tem muito alemão aqui na região. A cultura húngara é muito forte em Jaraguá do Sul. A cultura húngara também. É, Tipo, húngara. falar em Oktoberfest. Eu Aham. tenho pouco conhecimento da Oktoberfest, mas ela começou aqui em Blumenau e é comum, hoje você vai encontrar centenas De Oktoberfest. muita né? gente Aham. falando a Oktoberfest, ela é tem no originária Rio de de Janeiro, Blumenau. na Bahia. Ela começou em Blumenau. Ao contrário, quando eu cheguei em 1979 em Já tinha Itapiranga, Itapiranga, né? em Itapiranga, 1979, eu tinha 15 anos para 16, Pergunta cheguei em besta. Que Itapiranga, se fazia a Oktoberfest na linha Becker Baixa. Nem era no salão, era em um potreiro, num pasto, como se diz aqui. Ela era feita lá. E se bebia As até pessoas se cair. reuniam, montavam lona pra cá, lona pra lá e faziam uma festa. Hoje uma lá banda. acontece a maior exposição de Nelore. Depois de alguns anos, ela foi crescer naquela cidade, mas eles já faziam ela há mais anos. Ela A já vinha Oktoberfest, desde é que ela- muitos anos, fazia uma É festa que chamada a Oktoberfest, ela é da cultura alemã Ela mesmo. foi- Ela é Itapiranga bem de foi lá muito pra mais cá. colonizada pelos Ela povos que vieram foi da Alemanha pra- do que aqui, que misturou bastante. Só que esses alemães da linha Becker, Maldita princesa alguns Isabel. deles tinham vindo nos anos 40, fugindo da Segunda Guerra Mundial, para Itapiranga. Alguns se localizaram, alguns alemães ficaram na região de Que Itapiranga é muito perto e da alguns Argentina foram para pra a gente criar uma Argentina. conexão. Hoje existe alemão em Itapiranga que tem irmãos morando na Argentina e eles falam É que castelhano. esse e assunto alemão. de alemão fugindo pra Argentina é muito delicado. Mas é que mesmo aqui no Brasil, os alemães, na Segunda Guerra Mundial, eles eram perseguidos. Mudando sobrenome. Ah, isso com certeza, não. A gente sabe da história. Só que Itapiranga é muito pertinho da Argentina. É, perto de nós, é fronteira mesmo com a Argentina. Né? Só que muitos desses alemães, eles Esse já assunto tinham sempre vindo, volta. eles já tinham vindo de para Itapiranga, de Santa Cruz. É, na verdade, Aonde eu Santa acho. Cruz, no Rio Grande do Sul, Eu já É que se estudei diz- sobre se diz os. muito, né? De alemão fugindo da Segunda Guerra, alemão nazista, né? É que na verdade alemão fugindo da Segunda Guerra Mundial era o alemão nazista, né? não eram os alemães que não É. participavam da guerra, eles. Não, mas A era Alemanha, uma É Europa. que a Alemanha Como- tinha duas, tu sabe, né? Não, mas eu digo assim, como- muito nazista, no final da Segunda Guerra, que já estavam sendo perseguido e preso, essa galera Não, mas fugiu o que fugiu eu já pra estudei, Argentina, o que eu por já isso estudei. que tu comentou e eu ri tanto, Eles chamavam É. assim, os vessels. Os navios. Os Aham. navios. Vessel é no alemão, do inglês, do Isso italiano também. Os vapores e tal. Eles vinham até o Porto de Santos. De Santos eles iam uma parte Paraná Oeste, uma parte reto Rio Grande do Sul e outra parte tentava seguir a Argentina. Só que como tinha terra, tinha abundância, o pessoal ia chegando, ia se instalando, já tinha umas famílias que tinham vindo antes, foram ficando. Muita gente descia em Santos, ia pra Argentina, descia em Santos, ia pra Argentina, reto. Ali o sentido norte do Paraná, às vezes até pelo Mato Grosso. Só que esse pessoal foi chegando, parava no Porto de Santos e foi descendo. Só que o pessoal não veio vindo pelo litoral. Porque aqui o litoral ele já era muito espanhol, muito português, muito italiano, húngaro, polonês. E o pessoal na Europa não se bicava muito. Então foram indo pro oeste, pro oeste.
Até eu ouvia se dizer assim, vamos para Argentina a gente vai ter campo. Só que daí chegava ali e foi se instalando. Muitas famílias foram assim. Mas a piada é essa mesmo, por isso que eu ri tanto, né? Porque muito alemão fugiu pra Argentina. A Argentina é conhecida por ter sido um reduto, né, de fuga de alemão nazista, né? Depois do fim da guerra, né? Eram pessoas que, tipo assim, vinham da Alemanha pro Brasil e eles eram destinados a eles faziam o que podiam, eles estavam querendo só viver a vida deles. Nos anos 40, muitos alemães e italianos também vinham para o Brasil e vinham para nossa região aqui, porque aqui tinha fartura e eles estavam... Eu sou muito fã do seu Vander. Quando eu fiz 20 anos de Malve, eu fui pegar a minha placa de Malve e ele disse no seu discurso, enfatizado por ele, onde ele dizia que o grupo Malve, que na época era Malve, ele antes era uma queijaria, um engenho de arroz, onde eles trabalhavam, o pai dele, o avô dele, onde eles trabalhavam na fábrica de descascar arroz. E abasteciam uma Europa faminta. Porque depois da Segunda Guerra Mundial, a Europa se tornou um mundo, uma região faminta. E o Brasil tinha, então, alimento para exportar para lá. E eu lembro quando o seu Vander disse isso, que ele disse: a Europa era um país faminto e precisava de alimento. E nós tínhamos aqui as nossas riquezas, nós tínhamos aqui o arroz. Falar em mato em Jaraguá do Sul, praticamente hoje, eu vejo mais mato em Jaraguá do Sul do que em 87, quando eu vim para Jaraguá. Porque naquela época, o meu cunhado, ele falou, quando eu cheguei aqui, que meio-dia as pessoas trabalhavam na fábrica, das 5 às 1h30, e das 2 da tarde até de noite eles trabalhavam na roça. Eu achava isso, que quem trabalhava em fábrica, quem trabalhava na roça, trabalhava na roça. Quando eu comecei a sair, Garibaldi, Rio da Luz, era um morador aqui, um ali, outro lá. Se pegar do corpo de bombeiro até onde eu moro, até a escolinha Rio da Luz, que hoje é Gertrudes Milbrads, aquela região ali era uma casa, 2 casas dos antigos. O resto era roseira. E aí, subindo esse morro aqui, que é o Pico Malve, ele era banana. Não tinha mato. A gente pescou muito naquela rua. Ali era banana. Atrás da Se casa você de ia vocês por Rio da era uma Luz, roseira. Pescava os bichinhos, lambari, então, bagres. o que acontece? Naquela época, uma família que tinha 6, 7 filhos, eles trabalhavam na fábrica e trabalhavam na roça. Eles plantavam banana e plantavam arroz. Então não tinha mato. Esses filhos se casaram, os velhos morreram, ou estão velhos. Lotearam tudo. Os loteavam a área. Virou lote. Os aqui na planície viraram loteamentos, a cidade se expandiu, as fábricas cresceram, e essas áreas que eram banana viraram mato. Isso. Porque os filhos mais novos, que na época eram de 14, 15 anos e hoje estão na faixa de 35, 40, eles não querem mais plantar banana, nem querem mais plantar arroz. Então aquilo que, se você pegar fotos antigas da nossa igreja luterana, seguido tipo assim, da igreja pro Rio da Luz, você vai ver que aquele Pico Malve ele era quase que pelado. Boa parte dele, onde hoje funciona aquela parte ali do Pico Malve aqui embaixo, ele era pelado. Ali era banana. E hoje ele é mato. Se você ir para Garibaldi é a mesma coisa. Sim. Os antigos pararam de plantar banana, porque os jovens não se interessaram mais, foram para a cidade, ou por necessidade vir morar para a cidade. Os bananais viraram mato. Alguns dos que eram jovens ainda seguem nessa, mas assim, é uma minoria, né? A maioria está na empresa e estamos aí, né? Ou outros criavam, como nossos vizinhos. Eu posso citar aqui o Eno Reihoff e o Cecílio Stank. Quando nós fomos morar lá, eles tinham granjas de frango. Porque tinha a Seara, na época era... Ceval, Seara. A Frigo Luz lá, do Duve. O Duve tinha, depois vendeu para Ceval, para Seara. E as pessoas criavam frango. Tinha galpões, tinha galinheiros de frango. Todos tinham. Toda essa região. E depois eles pararam, porque não dava mais. Os filhos, quando o
cresceram, foram trabalhar nas lojas, trabalhar Isso, Na Malve, indústria. na mão. Foram estudar, Os velhos não davam mais isso aí. conta. Então o negócio era demolir essas granjas. É verdade. Demolir aí o que era plantação vira loteamento. Não, mas lá no vira Rio daí, Gaúcho, uma vez eu vi, eles pegaram uma granja, colocaram divisória dentro e começaram a alugar. Não, Isso lá foi o Também, cúmulo, tá também. ligado? Eu acho que Tu eu sei lembra, onde é que né? era. Eu acho que eu sei, era Isso no é- Caminho do Pio lá quando a gente ia, né? Fizeram um monte de casinha, uma Eu granja. Eu lembro. Ah, isso sim. não precisa ir muito longe. Isso até aqui no Rio da Luz, depois da escola ali dos Marcos, dali pra Aham. cima, eles também tinham, que a granja lá foi transformado Em kitnets, Em assim, kitnets. casinha, é. Puta merda. As paredes limpo, externas já lavado, tinham, né? esterilizado. Fazia o que tudo. precisava, né? E até hoje moram É gente isso aí. que chamam ali, que E- moram, que era nos Beleza. Pra naquelas gente, épocas. pra gente fechar, 1h04. Uma hora falando. Mais de uma hora Uma falando. mensagem pra quem tá ouvindo a gente, uma mensagem pro trabalho do Jaraguá do Sul, talvez, um agradecimento, alguma coisa. Olha, eu deixo uma mensagem assim, para você que quer vir para Jaraguá do Sul e vem de um outro estado, venha preparado para encarar chuva, frio e trabalho. Isso aí. E os jaraguaenses também, porque eu não sou- E muita força de vontade. Essa é a minha mensagem aí. que eu deixo. E olha, eu vim para cá, só eu e minha esposa. O que temos hoje não é muito, temos uma casa na praia, uma casinha na praia e o nosso carro. Mas tenho meus 2 filhos, 2 noras e 2 netos. 3 netos. 3. Que são... Né, 3 Eita! netos, estava esquecendo É da que Maria. nasceu, Eu tenho pô. 2, tá. E isso é a minha felicidade, minha alegria. Eu acho que eu me sinto realizado. Eu me sinto realizado por ter trabalhado aqui em Jaraguá, ter trabalhado no Grupo Malve. E Alguém não posso gritou. dizer nada mais além de obrigado, Jaraguá, por ter me recebido. É isso aí. Muito bom. Vai, obrigado por ter vindo aí hoje. Agradece. No teu aniversário aí, fazer uma homenagem pra gente com a tua participação, né? Pra gente também poder fazer um negócio diferente, né? Em comemoração ao Dia dos Pais que tá chegando aí. Ao teu aniversário de 59 longos anos, que é hoje. E com isso a gente vai fechando 1h06, né? Acho que é isso. Tá bom. Novamente, obrigado, pai. Obrigado a todos vocês 2 que nos escutam, que é só o Charlon e eu, né? Mas, Tem mais gente, então, tá dando 30 minutos. tem sim. Acaso, se alguém quiser me contratar para fazer um podcast aí com alguém, eu estou à disposição, Olha só aí. preciso entrar em contato com eles. É, só chama a gente aí, o pai pode contar umas histórias bem legal. Fala umas besteiras também e é assim que vai. Obrigado novamente. Deixa eu trocar a música, que essa música é muito chata pra acabar. Deixa eu ver. Essa aqui também não, essa aqui talvez? Acho que é essa aqui, Lazy Rock, vamos ver. Também não, pô. É isso aí, vamos com essa aqui mesmo, então, novamente, muito Abraço. obrigado. Nos tchau. sigam no Instagram, @CaveCult Podcast, YouTube, Cave Cult Podcast, os aqui vídeos embaixo, estão lá, embaixo. tá aqui mais embaixo, aqui, isso, É que isso. eu tô em 3D. E aqui tá, não, aqui não, pera, aqui tá o logo da nosso É do que nosso só aparece podcast. na tela aqui. É, tá aparecendo na tela, depois vai aparecer no YouTube. vida que Vocês segue. falaram de vinho, aqui tem um Campo Largo. Olha aí, um campo largo suave de mesa. Gente, obrigado Tchau, e tchau. até a próxima. Vou aumentar o volume aqui. Opa, não. Agora o Marlon deixa a música tocando. Deixa a gente Parar a gravação. Isso. Eu posso abaixar. Nessa hora a gente não devia estar falando nada. Daí fica a música ligada. Mas daí fica tocando a música e ainda dá pra ouvir nossa voz, mas a música agora já tá mais alta já. Então tá, novamente, Vou abaixar aqui. obrigado. Até a próxima. Vamos! Não, não parei.